Boa noite, meus queridos. Eu quero mais uma vez estar junto com vocês hoje falando sobre recompensas celestiais. Vamos seguir no nosso estudo que nós temos feito já há algumas oportunidades. Tomar um chazinho quente para esquentar o frio que está fazendo por aqui. E hoje, especialmente, eu quero falar sobre sofrimento. Para começar falando sobre sofrimento, eu quero ler um texto no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Esse provação, ele pode ser visto como sofrimento, como uma situação que envolve a nossa vida pessoal. Nós já falamos aqui em outras oportunidades sobre a perseguição por amor à pessoa do Senhor Jesus, sobre oração, já falamos sobre situações que envolvem a nossa contribuição para os que estão perto de nós, sobre os que estão longe, mas hoje vamos falar sobre a relação com nós mesmos. E isso envolve muitas vezes situações que estão no nosso corpo físico, nosso emocional, a nossa vida material, a alimentação, tudo que está envolvido no nosso próprio ser. Antes de continuarmos, eu quero lembrar de duas passagens, sem citar elas, só lembrar a pessoa de José, que nós encontramos na história do sofrimento de José, todo que ele passou, mas aquilo era uma maneira de Deus levar ele por um caminho. E outra situação que nós podemos lembrar é a vida de Jó, que também sofreu bastante, mas no final também teve a sua recompensa. E como nós acabamos de ler, o versículo receberá a coroa da vida. Então, a recompensa por aqueles que passam situações difíceis. Talvez você esteja numa enfermidade, como Paulo. Lembra que Paulo tinha um espinho na carne? Ele orava e o Senhor não mudou a vida dele. Então, eu quero ler alguns versículos que podem nos ajudar nesse entendimento sobre sofrimento. Eu quero começar em Atos, capítulo 11, para que a gente possa ver algo assim que nos chama um pouco a atenção sobre isso. Atos, capítulo 7, versículo 11. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande sofrimento ou tribulação, depende da versão. E nossos pais não achavam mantimento. Então veja, a fome, a dificuldade, a falta de uma vida tranquila, de alimentação, é um tipo de sofrimento. E há pessoas que vivem isso, irmãos. Talvez não seja a sua realidade, mas essa é a realidade de muitas pessoas no planeta Terra. Seguindo o nosso pensamento, vamos ler então agora um outro trecho da palavra de Deus, o livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 17. É Paulo falando assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação ou sofrimento, de novo, produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Veja, querido, o nosso corpo físico, ele sofre a decadência natural. Aqui, nós somos lembrados que ele se corrompe, a corrupção da vida, do tempo, enfermidades. Talvez você seja entre esses.
uma enfermidade séria, que te coloca numa situação de angústia, de sofrimento profundo. Quantos irmãos estão vivendo hoje com enfermidades terríveis, mas ele tem que suportar isso com amor, com tranquilidade, com confiança, porque há uma promessa para ele de que ele receberá uma recompensa pela maneira que ele reage a isto. Então sejamos com muita consciência agradecidos por tudo que se apresenta diante de nós. Nós precisamos sim entender essas coisas. Então a enfermidade, ela está relacionada ao sofrimento. Você pode estar passando por isso agora, ou talvez você venha passar no futuro. Então lembre-se disso. E é natural para nós, seres humanos, a corrupção do nosso corpo. Nós nascemos, crescemos e caminhamos para a velhice. Vai aparecendo enfermidades ou desgastes naturais que vão nos levar uma vida, infelizmente, cada vez mais fracassada em termos físicos. Que o Senhor nos guarde e nos livre de passarmos por enfermidades mais sérias. Mas eu quero dizer para você que a sua reação, conforme a situação, corresponde com aquilo que você vai receber. E se você passar com alegria e bom grado, aceitando a vontade do Senhor, com certeza você vai ficar surpreso com a recompensa preparada para você. Ainda podemos ver um pouco mais adiante, temos mais alguma coisa interessante, que está aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, agora é Paulo falando a Timóteo, versículo 11. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Veja, o sofrimento é uma realidade. Paulo está lembrando Timóteo que ele passou por isso. Então faz parte da nossa vida. Não tenhamos nenhuma dificuldade de aceitar os sofrimentos que vêm até nós. Aceitemos, vivamos de modo digno da vocação que fomos chamados. Ainda para nós um texto precioso e que é difícil às vezes de nós aceitarmos. Romanos capítulo 8, os versículos 28. Sabemos que todas as coisas, todas, não é algumas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas estão incluído em isso, sofrimento. Talvez você esteja tendo um problema muito difícil na família, um caso de alguém doente, ou até mesmo você, ou alguém nas drogas que traz sofrimento para você, ou uma correlação de dificuldade financeira tremenda traz sofrimento para você, sofrimento emocional, psicológico, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E é importante nós lermos o seguinte: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o sofrimento, irmão, aqui, tudo que nos acontece, todas as coisas, circunstância, enfermidade, problema, tudo que for, está relacionado com isso. Serem conforme a imagem do seu Filho. Então você está percebendo como o sofrimento faz parte dessa correlação das riquezas celestiais?
Talvez você esteja hoje passando por um momento difícil. E eu não quero aqui falar para você que tudo vai mudar amanhã, que num passe de mágica, uma varinha vai plim, acabou. Não. Eu quero dizer para você, aceite a vontade que Deus colocou na sua vida. Você tem uma enfermidade, vai no médico, segue as orientações, toma um remédio, faz tudo que tem que ser feito, ora, mas entenda que o propósito de Deus para esse momento da sua vida é esse. Não seja enganado por promessas de que tudo vai mudar num plim mágico. Não. Se Deus não tiver o propósito de mudar, não acredite nessas conversas fiadas de que você não tem fé, que a fé leva você a mudar de atitude do dia para a noite. Não está baseado nisso, está baseado naquilo que Deus proporcionou. Deus quer sim que você seja alegre, mas que você seja suficiente e compreenda a vontade dele para a sua vida. Então o sofrimento, ele está relacionado ao que Deus quer cumprir em você. José acabou como governador de todo o Egito. Mas para ele chegar nisso, ele foi vendido como escravo, foi lançado numa cisterna, ficou preso, foi perseguido, esquecido na prisão. Então não foi nada sem propósito. Jó teve enfermidades, aceitou até a morte, perdeu tudo que tinha, em nenhum momento ele desistiu. Ele não desiste. Assim como você não deve desistir. Aceite aquilo que Deus colocou na sua vida e tenha paz, que a vontade dele está sendo feita. E lembrando então, para encerrar novamente, do nosso texto de Tiago. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Decora isso no seu coração. Nunca se esqueça. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação ou sofrimento. Porque depois de ter sido aprovado, o aprovado aqui está relacionado com como você convive com isso. Receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Um beijo no seu coração, fique na paz e aceite a vontade de Deus.